Já Bom, estamos boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez numa atividade do Fórum de Graduação da AMPU. Meu nome é Mauro César Coelho, eu sou o segundo secretário da AMPU na atual gestão e, em função desta ocupação, eu coordeno o Fórum de Graduação. Nessa oportunidade, em função do que discutimos no Fórum de Graduação na última sessão, nós convidamos dois especialistas para tratarem conosco sobre a formação de professores, em fato de estar na discussão sobre a implementação da resolução do Conselho de Educação emitida em novembro do ano passado, que altera a formação de professores no... Essa é uma discussão que vem ocupando o fórum desde o início da atual gestão, da profunda alteração que essa resolução sugere, mas também pela necessidade de nós, como historiadores, discutirmos a formação de professores. Só para que a gente tenha uma ideia da importância da discussão entre nós, eu estou terminando um levantamento em função do meu atual projeto de pesquisa, que é sobre formação de professores de história, e eu fiz um levantamento sobre artigos publicados sobre formação de professores em periódicos A. Até agora, dos 3.400 artigos que eu levantei, não mais do que 50 do ensino de história. Então, era da área de história. Então, a gente está com... Esse levantamento ainda não está concluído, mas já é o índice que me ocupa e que me parece indicar que nós precisamos nos ocupar mais como categoria com a dimensão da nossa atuação como historiadores. Então, nós convidamos aqui a professora Carmen Tereza Gabriel e o professor Luiz Fernando Serri. Eu vou apontá-los rapidamente para dar a palavra aos dois, para que nós possamos usufruir o máximo da reflexão que eles irão conduzir. Nós temos uma fala inicial da nossa presidenta, a professora Márcia Mota, mas, por causa técnica, ela não conseguiu alcançar aqui a nossa transmissão. Eu quero conversar para vocês que eu entendo, porque eu quase também não consigo chegar aqui, tive que trocar de aparelho, deu uma pane, enfim. A professora Carmen Tereza Gabriel é doutora pela PUC do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua na graduação e na pós-graduação, neste caso em dois programas, no programa de Educação e Prof-História. É autora de uma imensa contribuição no campo do ensino de história e, ultimamente, ela tem se voltado para as questões do currículo e da formação docente. Nos últimos 2 anos, inclusive, a professora Carmen tem publicado vários artigos sobre formação de professores. O professor Luiz Fernando Serri é doutor pela Unicamp, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, atualmente é presidente da Associação Brasileira de Ensino de História e também um pródigo pesquisador do campo do ensino de história, especialmente no que é o modo pelo qual estudantes da educação básica se situam diante da história ensinada. E na sua imensa produção também, há vários estudos, vários trabalhos, várias reflexões e projetos de pesquisa de professores, e por isso nós convidamos os dois. Então, eu vou dar primeiramente a palavra à professora Carmen Tereza Gabriel. Nós teremos 20 a 25 minutos para a fala de cada um de vocês, e depois nós abriremos a fala para as perguntas da assistência. Muito obrigado aos dois por terem aceito o convite. Para mim é uma felicidade imensa ter dois colegas que eu admiro, respeito, e com quem eu aprendo muito, aqui dividindo conosco as suas reflexões sobre a forma de professores de história. Muito obrigado. Carmen, com você a palavra. Microfone.
Pronto. Estão me ouvindo agora? Agora tá bom? Então, eu queria... Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar, então, agradecendo o convite, né, em nome da AMPU, Mauro, enfim, estar aqui com o Fernando é sempre um prazer. Eu também, a gente tem nossos caminhos, nossas trajetórias acadêmicas têm se cruzado e têm sido sempre encontros bastante fecundos. E é um prazer estar conversando sobre esse tema, que é um tema, na verdade, como disse o Mauro, eu tenho cada vez mais recentemente, nesses últimos 2, 3 anos, por conta de uma política institucional da UFRJ, né, que eu tenho coordenado, que é o Complexo de Formação de Professores da UFRJ, me dedicado mais particularmente a essa temática, na verdade, a interface entre currículo e formação de professores. Essa temática, então, assim, eu acho que é extremamente pertinente, também quero parabenizar nessa iniciativa da AMPU, e eu acho que esse é um movimento bacana, eu acho que a gente tem aí, na trajetória do diálogo da AMPU com a área de ensino de história, né, estreitado laços importantes, eu acho que a gente tem avançado muito nisso. E a ideia, assim, essa temática, na verdade, é uma temática que tem sido objeto de pesquisa no campo educacional já há muito. Quer dizer, se a gente olhar a literatura especializada na área de educação de formação de professores, é um mundo, é um universo, é um volume, eu acho, consistente, sólido, né, sobre pesquisas que falam de formação de professores. E tem um lugar de destaque, cada vez, hoje, né, não hoje, mas sempre teve um lugar de destaque, de alguma maneira, nos debates políticos. E agora, né, na nossa contemporaneidade, eu diria que, infelizmente, não de uma forma muito produtiva, né, no sentido de contribuir, eventualmente, para a consolidação de um projeto democrático. Nós estamos assistindo aí uma onda sistemática de ataques à educação pública, a seus profissionais, como sendo o próprio projeto político, né, atualmente defendido. Basta lermos aí as justificativas para a implementação das novas diretrizes de formação de professores de educação, né, que inclusive nos traz aqui hoje para discutir um pouco sobre essa resolução de 2019, para nos darmos conta primeiro, eu diria, pelo diagnóstico tão generalizado, né, que ele chega a apagar, eu diria, ele chega a desqualificar e muitas vezes negar a importância crucial das instituições públicas na formação desse profissional. Vivemos um tempo de pandemia que, no meu entendimento, em vários domínios, né, ele veio agravar esse quadro, colocando a olho nu as desigualdades sociais, as desigualdades cognitivas em nosso país, e eu diria bem como a natureza mais sórdida do projeto hegemônico atual. Então, é num contexto desses que hoje a gente está sendo chamado, né, não é uma conversa, eu diria, nova, ela é antiga, mas ela está sendo reatualizada e eu já coloco dizendo que, infelizmente, em termos de debates políticos hoje, não de uma direção que me parece a mais acertada. Além disso, a gente aqui está para discutir, nós estamos aqui, né, para discutir a formação de profissionais dessa área, professores na área de história. Então, quando a gente acrescenta essa marca da disciplinaridade, eu acho que tem outros contornos que precisam também ser sublinhados e que têm a ver com a própria natureza epistemológica, né, do conhecimento histórico, como eu vou procurar desenvolver mais adiante. E acho que fica difícil separar essas duas entradas, né, uma entrada mais geral do debate sobre formação de professores e outra com essa marca mais disciplinar. E eu, então, tentei organizar, e a gente, né, tem um tempo relativamente, eu acho que é bom para a gente poder estar no debate, né, então eu vou tentar ficar no meu tempo. Eu tentei eu organizei as reflexões que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, em torno do que eu chamei de 3 crenças que se assumem muitas vezes, né, muitas vezes lugar de teses que circulam nos debates acadêmicos e políticos e que, no meu entender, precisam ser problematizadas ou até mesmo combatidas, né? Essas 3 teses seriam, eu vou enumerar e depois a minha ideia é apresentar essas teses, primeiro, o que eu estou chamando de tese, ou essas crenças, né, que têm circulado, e termino um pouco buscando apresentar algumas apostas, né, políticas epistemológicas a partir dessa problematização que eu trago em relação a essas crenças e teses. A primeira eu tenho chamada a tese da urgência, eu volto a ela. Uma segunda que eu nomeei de tese do efeito dominó, e a terceira é a tese do descompasso. Então, eu vou apresentar o que eu estou nomeando como, né, é um nome que eu dei para tentar dar conta e significar a minha leitura e interpretação do que está acontecendo, como eu estou vendo, né, esse movimento. Em seguida, eu termino, né, muito rapidamente apontando alguns caminhos, algumas pistas de investigação, de debates que me parecem promissoras para a gente enfrentar o que a gente precisa enfrentar, que não é pouca coisa. O que eu tenho chamado da tese da urgência, na verdade, não é nem só da urgência, é uma tese que circula da necessidade de urgência de superarmos o que tem sido chamado, né, a crise da educação,
e sem muitas vezes, eu diria quase nunca, né, questionar substantivamente o sentido particular desse termo que se quer hegemonizar nessas políticas educacionais, ou seja, o que seria uma educação de qualidade, né? Se a gente pegar tantos conteúdos propostos pelas reformas, aí eu estou falando tanto da BNCC, da reforma do ensino médio, agora essa BNCC conhecida como formação, né, que revoga a resolução de 2015, a forma como elas vêm sendo conduzidas, né, e aí a gente entra no processo de construção delas, né, essa é uma discussão ampla e democrática, a gente já sabe disso, eu acho que a linguagem da denúncia é uma linguagem que está bastante ancorada na nossa área, né, mas, enfim, é sempre bom sublinhar, né, e retomar. Então, o próprio processo, né, já é suficiente para questionar uma urgência preconizada, né? Parece que, assim, temos que fazer algo, e o que justifica, aí a minha pergunta que eu gostaria de trazer com você para a gente pensar, o que justificaria essa urgência, né, em meio a tantos outros desafios que se apresentam hoje para a educação brasileira, a ponto que seja feito de maneira tão desrespeitosa e aligerada como vem sendo feito algumas dessas reformas. Eu vou me deter hoje mais um pouco nessa BNCC Formação, mas é difícil não falar da BNCC, pelo menos porque ela é apresentada de uma forma bastante articulada, né? Tanto a reforma, as bases, como essa reforma, essas novas diretrizes para a formação dos professores. Eu tenho... A gente pode se perguntar de que forma, né, de que maneira, o que é de novo sob o sol da BNCC que justificaria tamanha pressa em investimento, digo investimento mesmo, né, em orçamento, por parte das políticas públicas. Eu sempre me perguntei isso, né, eu não vou deixar aqui a reforma do ensino médio, tem outras, né. Mas o que diz respeito à BNCC, eu acho que a retórica em torno da sua suposta potencialidade inovadora e transformadora, e eu estou falando aí do discurso de quem defende essas BNCCs, e aí tem um debate no campo do currículo, gente, vocês, né, alguns de vocês podem estar acompanhando, que eu estou falando dessa BNCC precisa, tem um debate mais amplo que diz nenhuma BNCC, né, por que uma BNCC, mas eu estou me detendo, na verdade, nessa necessidade de uma base nacional curricular comum, né, e a retórica em torno da sua suposta potencialidade inovadora e transformadora, que é apresentada como uma proposta curricular, consensual, abrangente. Nós sabemos muito bem no campo que não é nada disso, mas eu estou dizendo o discurso, né, o discurso oficial, quando se apresenta, principalmente nas mídias, enfim, quando você ouve, né, os seus defensores apresentando e investindo nessas bases, né, incluindo... e, assim... O que teria de novo e por que essa pressa? Eu sempre me perguntei isso, porque vem de uma forma, quer dizer, quando você fala em pressa, vai dizer, mas teve 3 versões da BNCC, mas de qualquer maneira nós já tínhamos um PCN, né? Por que mudar, por que se transformar o PCN em BNCC? É desse movimento que a gente está fazendo, estou me referindo. E a gente basta ler assim, uma leitura atenta do seu texto oficial, né, do estudo, e aí eu estou falando tanto da BNCC como da BNCC de Diretrizes Curriculares de Formação, a BNCC Formação, para compreender que o que é chamado de ineditismo, né, ou a panaceia que vai resolver todos os problemas da educação, por seus defensores, pode ser também entendido como retrocesso, né, dos avanços dos debates, principalmente na área educacional, eu diria na área de ensino de história também, em alguns momentos, quanto como a assunção de perspectivas políticas aliadas a uma razão neoliberal. Então, assim, o que está por trás desse debate, né, é um debate que extrapola a marca disciplinar, que extrapola o campo educacional e que vem sendo, né, de alguma forma, justificado pela necessidade e a urgência, né, de superar essa crise. Eu acho que a gente tem colocado na área, colegas têm colocado na área vários, né, textos publicados sobre isso, com uma linguagem de denúncia bastante cirúrgica e bastante pertinente, né? Se a gente pensar quais são os conhecimentos, isso depois vai me sustentar para a minha segunda tese, que é do Dominó, mas que demandas de conhecimento são valorizadas e incorporadas nessa BNCC, o que dizer sobre as demandas de diferença e de igualdade formuladas nos seios dos movimentos sociais que interpelam há décadas as instituições como a escola e a universidade, em que medida uma proposta de reforma curricular que silencia ou secundariza em nome da urgência, suprir, sejam as exigências de um modelo avaliativo, seja a necessidade de um mercado de trabalho, as funções de socialização e de subjetivação tão importantes também, né, numa escola, na cultura escolar, como é que elas podem efetivamente contribuir para fazer avançar os debates sobre a democratização do sistema do ensino? Então, assim, eu não quero entrar muito na crítica à BNCC, porque eu acho que não é essa a nossa proposta aqui, mas eu acho que é importante, já que a gente vai falar dessa BNCC de formação, a gente não pode abrir mão desse movimento, né, que vem, o mito da BNCC,
que trabalha, em linhas gerais, com uma visão muito reduzida, muito restrita de currículo, de produção de currículos, reduzindo a seleção de um conhecimento disciplinar objetivado a partir de um padrão de objetividade hegemonizado ao longo da modernidade, que se encontra hoje já no alvo das críticas às leituras essencialistas, deterministas de mundo. Quer dizer, não tem, eu diria que a BNCC, em linhas gerais, e aí eu não estou nem entrando na nossa área especificamente, ela tem muito mais, talvez, de retrocesso do que de avanço, né? Então, e como eu vou defender aqui o tempo todo, produzir currículo é muito mais, quer dizer, implica, sobretudo, explorar o tipo de relação com o mundo, né, com os diferentes sujeitos, consigo mesmo, e, enfim, com esses saberes, conhecimento escolar, universitário, né, e é muito mais do que uma relação com um conhecimento objetivado a partir de um padrão já bastante problematizado. É claro que vocês, quem um pouco me conhece, já me ouviu falar, eu sou uma grande defensora de conhecimento, eu diria até arriscaria de conteúdo, eu posso voltar isso à discussão, mas não é disso que se trata. Então, a minha tese é que a gente não pode abrir mão de disputar esses termos, porque outros aventureiros estão lançando mão, e como estão traduzindo esse sentido de currículo e essa redução a um tipo de sentido de conhecimento, como a gente vem vendo aí nessas propostas que estão aparecendo. Então, em relação a essa BNCC para a formação docente, é muito interessante, porque o campo educacional, quando saiu de 2015, eu me lembro, houve um debate intenso também, enfim, é sempre bastante, eu diria, vigoroso, né, os debates em relação a quando saem as diretrizes curriculares, mas hoje, por exemplo, toda a política do complexo foi muito pautada na resolução de 2015, que, no nosso entendimento, trazia algo importantíssimo quando se fala de formação de professores, porque afirmava um lugar de uma licenciatura, um curso de licenciatura, né, e aí eu falo de formação inicial, com uma identidade própria, né, com uma identidade, o que não é óbvio quando a gente está na cultura universitária, eu vou falar isso mais adiante, mas a BNCC, a resolução de 2015, ela trazia isso muito claro nas suas, enfim, tinha horas, né, aumentaram, as aulas de estágio foram preservados, havia todo o currículo com prática pedagógica, havia uma tensão e houve bastante discussão lá sobre essa de 2015, mas uma grande maioria dos cursos de licenciatura estavam em processo, né, justamente de transformação dos seus currículos, algumas instituições ainda pensando num currículo 3+1, quando vem essa de 2019, caindo, né, muito de uma forma justamente na tese da urgência, e fazendo, quem já leu essa resolução percebe as estratégias que vão sendo mobilizadas, né, porque elas combinam uma apropriação de críticas do próprio campo educacional, por exemplo, a necessidade da universidade assumir mais, mas propõem as soluções, o enfrentamento dessas críticas são completamente, no meu entendimento, esdrúxulas e estão sob interesse de alguns, né, grupos bem, né, dos empresários, reformadores, enfim, muito voltado para não uma privatização, mas para os grupos privados, né, que estão nesse mercado, como eles consideram, né, e essas escolas como empresas, essas universidades como empresas. Então, assim, eles apropriam dessas críticas do próprio campo educacional e deslocam no seu contexto de formulação, né, sem o devido rigor metodológico e científico, com a reafirmação de interesses contrários aos defendidos pelos pesquisadores e professores. Um dos exemplos mais gritantes, no meu entendimento, por exemplo, é o que será, e eu vou trazer, talvez, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir sobre isso no debate, diz a clássica discussão sobre a complexa articulação entre saberes teóricos e práticos, por exemplo, no processo formativo, né, envolver os professores da educação básica. Ele ignora completamente a literatura especializada e acumulada nessas últimas décadas, esse documento, e vai preconizar novamente, quer dizer, vai reatualizar a defesa de um praticismo que já de longe está sendo superado nos debates da área, como se pode ler dos próprios pareceres anteriores do próprio CNE, porque justamente a legislação de 2015 já vinha uma crítica muito grande a esse praticismo, né? E, enfim, a forma também como essa resolução de 2019 equaciona, né, a desvalorização das licenciaturas no âmbito da cultura universitária, enfim, é sempre de uma forma de desqualificar, né, a universidade pública como sendo capaz, ou como sendo esse lugar, né, esse locus de formação dos professores. Eu não vou me deter muito nessa, mas é isso que eu estou chamando dessa tese da urgência, que, em nome de uma crise, né, uma crise que precisa ser superada, e como se ignorando tudo que já vem sendo feito para enfrentá-la, vão se produzindo políticas, né, que, no meu entendimento,
como toda política, né? Mas assim, traduz muito mais interesses de alguns grupos, né? Que estão participando dessas disputas e que não estariam representando, no meu entendimento, por exemplo, a universidade pública e as escolas públicas. A segunda tese, o efeito dominó, ele é muito comum e interessante, e tem tudo a ver com esse mito, né, que foi feito da BNCC, porque parece, eu não sei, eu nunca li nada sobre isso, mas parece existir uma crença desmensurada dos efeitos positivos da mudança curricular na definição da qualidade do ensino. O que eu estou querendo dizer com isso? É que parece que basta uma reforma curricular para que a qualidade do ensino esteja resolvida, né? É muito interessante que essa afirmação não se paute nenhum, pelo menos no meu conhecimento, nenhum estudo científico, evidências empíricas, diretamente essas mudanças curriculares, né? E aí eu estou tomando um sentido bem restrito do currículo, como seleção e distribuição dos conhecimentos, no caso, os conhecimentos históricos, a melhoria da aprendizagem, acarretando, né, o melhor rendimento escolar e, consequentemente, a melhoria da qualidade do sistema de educação. Por que, então, eu acho que cabe perguntar por que a reforma curricular, e a BNCC e outras, né, tem sido, pois, uma estratégia recorrente das políticas educacionais para solucionar essas crises nessa área, né? Eu acho que a gente hoje, né, a gente tem apontado e defendido tantos problemas hoje que nós sabemos que temos no campo educacional, começando pelas condições objetivas do professor para melhorar essa qualidade do ensino. Existe quase uma fixação sobre a discussão de mudar a reforma curricular, se gasta muito dinheiro para isso. E eu, assim, me pergunto se justamente, né, o que está, e eu tenho defendido isso, a formação do professor, no meu entendimento, é ela que deveria ditar qualquer política de formação de professores, não os currículos com os quais eles vão trabalhar, até porque um bom professor, um professor bem formado, a gente pode discutir o que possa ser isso, mas entre o que eu defino como bom professor, estaria aquele que é capaz de lidar com qualquer proposta curricular, e não precisa ser treinado, né, para ser um aplicador de um conhecimento, de uma proposta, ainda que tenha essa intenção de ser um conhecimento escolar, né, um conhecimento legitimado nas escolas, de estar precisando ser treinado para isso, né? Então, assim, essa tese dominó, assim, mudou o currículo, como se num jogo de dominó você faz cair um dominó e todo, né, na sequência todos mudam ou todos caem, né, naturalmente. Então, assim, eu não estou querendo negar a importância do currículo, né, porque aí parece até eu, que sou uma estudiosa do currículo, mas problematizar certas naturalizações que escamoteiam um projeto de sociedade muito bem definido, né? Eu acho que pensar no lugar de gestores das políticas de educação em escala nacional, né, se a gente pensar nesse lugar, caberia interrogar por que o investimento com tanto afinco em determinadas ditas soluções para a superação da crise em detrimento de outra, né? A quem interessa isso? E, por fim, a tese do descompasso, ou da sua reatualização permanente, eu já há muito tempo tenho usado esse termo, e que eu acho que para nós aqui na área de história talvez seja bastante forte isso ainda, que é a ideia que um currículo escolar estaria sempre em defasagem ao conhecimento histórico produzido na academia, né? Ele seria sempre lacunar, ele seria menor, ele seria aquém de uma certa normatividade estabelecida pela comunidade epistêmica de historiadores. Isso a gente viu ser traduzido em vários momentos, inclusive dos debates, né? E continua sendo. Então, assim, eu acho que está pautado nessa tese, nessa crença que, por mais que a gente tenta, né, e tem avançado muito, né, nesse diálogo entre os pesquisadores de ensino de história e os pesquisadores na área de história, mas eu acho que isso traz ainda a necessidade de a gente trabalhar muito, muito ainda entre a gente mesmo, né, o entendimento do que é produção e distribuição de um conhecimento escolar, a sua especificidade, a sua interface com a ciência histórica, né? A ideia de, muito comum, por exemplo, nos cursos de licenciatura, essa tensão, né, por exemplo, bacharelado e licenciatura, que várias universidades vivenciam isso, as licenciaturas são sempre vistas como um bacharelado, sempre visto, eu talvez esteja exagerando, não gosto de analisar, mas conheço muitas experiências onde a licenciatura ainda é a prima pobre, ainda é um bacharelado de segunda ordem, e quando eles entram pela ABI, né, que é aquela, eles entram, podemos escolher se vão fazer história ou licenciatura, essa ABI é um comum que, na verdade, é a universalização de um particular, e esse particular é o bacharelado, né? Então, assim, o que a gente tem que, talvez, o nosso desafio é pensar a construção de um outro comum nessa formação do professor de história, que possa, justamente, articular com uma ideia de um currículo de licenciatura híbrido, né, que tenha tanta cultura escolar como a cultura histórica, né? Ou seja, eu tento essa articulação entre a cultura, um currículo da escola e um currículo da universidade, e tudo que ele comporta, que não é, né, apenas conhecimentos históricos e conhecimentos pedagógicos, né?
uma hibridização desses saberes produzidos em diferentes áreas de conhecimento. Então, essas 3 teses que eu falei muito rapidamente aqui, que eu estou vendo meu tempo, eu já estou falando, acho que pelo menos uns 20 minutos, eu acho que elas são estruturantes desse debate que a gente quer trazer, né, tanto como formação de professores, mas também na área de história, claro que tem as suas especificidades pela sua própria natureza epistemológica, né, e axiológica, e a nossa área é uma área que, não é à toa, né, que tem aí todo um debate dos temas sensíveis, é uma área que ela é, em qualquer, eu diria, crise de estabilização política, as áreas de ciências humanas, em geral, de história, são sempre, de alguma forma, elas são vulneráveis, né, isso, seja, né, sendo atacada, sendo reformulado o seu currículo, a gente pode fazer aí um levantamento, né, de momentos de mudança, né, em termos societários, e as mudanças nos currículos de história, né? E eu não estou nem colocando para melhor ou para pior, é dizer que o currículo de história, pela sua natureza, ele é de uma vulnerabilidade às desestabilizações, né, das conjunturas políticas muito forte. A gente está vendo aqui exemplos hoje, né, de todo um ataque, né, sistemático, né, de doutrinação, e vai diretamente para a área de ciências humanas, né, uma preferência, né, descabida e sem pudor às áreas ditas exatas, né, uma negação da potência e da importância das áreas de ciências humanas, não é à toa também. A gente sabe o que está por trás disso, e a história nesse conjunto aí é uma das mais, eu diria, vulneráveis, até porque ela trabalha, né, com uma discussão que é muito forte hoje no campo, que é a discussão justamente da compreensão, né, desse mundo a partir né, de se inscrever num jogo do tempo, numa orientação temporal, e dependendo da sua perspectiva teórica, mas visitar o passado e, a partir dessa visita ao passado e do nosso presente, repensar, né, projetos de sociedade. Então, é uma área que ela tem, por mais que ela tenha, e eu defendo isso, né, ela tem uma dimensão epistemológica, né, nós não podemos sair do domínio da verdade, o domínio não da verdade, mas no domínio de alguma verdade, né, de algum regime de verdade contingencialmente estabelecido pela comunidade epistêmica, eu acho que isso é importante, historiadores, mas ela tem essa dimensão na sua própria origem, como disciplina, né, na dimensão que eu diria identitária, né, e temporalidade. Eu tenho escrito muito sobre isso, eu acho que a temporalidade e a identidade são os 2 eixos estruturantes e importantíssimo trabalhar na formação dos professores, porque, para mim, eles são o que eles, na verdade, permitem ao professor de história fazer o que eu tenho chamado também de ou recontextualização, ou reelaboração didática desse objeto da pesquisa em objeto de ensino, né? Que eu sei que também é muito criticado, tem muitas discussões, mas, enfim, a gente está aqui para debater mesmo. Então, assim, dentro das teses, como é que a gente pode sair, né, dessas problematizações? Eu acho que a gente tem algo, por exemplo, a própria palavra crise, né? Que eu falei da tese primeira da urgência. Eu acho que a gente poderia repensar com mais carinho, mais cuidado esse termo, e talvez tirar um pouco a negatividade dele, né? Crise pode ser entendido também como um momento da irrupção da contingência, ou seja, aqueles termos da contingência nos processos de significação dessas coisas do mundo, né? Porque eu tenho trabalhado também, é claro que eu estou falando de uma perspectiva teórica, uma abordagem mais discursiva, pós-fundacional, mas entendendo que crise ela é um momento em que o político ele emerge com força e abre um espaço aí de possibilidades outras de significação, no nosso caso, de docência, de ensino de história, de formação de universidade, enfim, universidade pública, escola pública. Então, a crise não é necessariamente para ser superada, né? Eu acho que a crise é um momento em que talvez a gente tenha oportunidade de entrar com mais força nessas disputas. E eu acho isso, a gente não pode perder isso de vista. Quer dizer, uma das possibilidades, eu não vou ter tempo de desenvolver isso aqui teoricamente, mas é um pouco positivar esse termo crise a nosso favor e não ter medo de entrar nessa disputa pela significação de alguns termos, inclusive currículo, que são, no meu entendimento, indispensáveis, incontornáveis na agenda política contemporânea. A tese 2, que é a tese do dominó, ela traz a discussão, né? Então, porque reforma do currículo, melhora a qualidade do ensino, é a tese que mais me permite trabalhar esse currículo e formação de professores, essa interface, né? Eu tenho cada vez mais pensado, né, e reabilitado, como eu tenho dito, né, mas não a reabilitação de fazer algo melhor, né, trazer um sentido melhor ou mais verdadeiro, mas um pouco de ir lá nas discussões, eu estou lá na relação com o saber do Charlot, dos anos 80, trazendo essa ideia de relação com o conhecimento. Eu acho que numa formação dos professores, o que a gente tem que
de alguma forma, investir, é como esse professor, do lugar da docência, né, que é um lugar que tem a sua singularidade, ele se relaciona com esse conhecimento. E aí entender que conhecimento não se reduz a uma ideia particular de conteúdo que leva a um conteudismo, né? Eu sempre brinco essa frase, quem já me ouviu, que já está me ouvindo algumas vezes, vai ouvir de novo, eu peço desculpas, eu adoro, eu acho que essa frase foi muito bem achada, infelizmente não foi minha, é do professor Alfredo Liga Neto, que diz que nós vivemos nesse momento, a gente tem que encontrar um entre-lugar entre o conteudismo e a conteufobia. Mas, além desse conteúdo, né, que a gente tem que ressignificar e tem que disputar por ele, né, eu acho que o conhecimento histórico é formado por outros saberes, né, os saberes produzidos em outros espaços que não a academia, saberes dos alunos, os saberes, enfim, os saberes da mídia, enfim. O professor ele é quase um mago, né, ele faz uma alquimia com esses saberes para construí-los quando ele está em sala de aula. Então, eu acho que é importante a trabalhar, menos, eu diria, né, o conhecimento que vai ser trabalhado só, mas a relação desse professor no seu processo de subjetivação na docência, como é que ele vai, de alguma forma, objetivando esse conhecimento que vai sendo, de alguma forma, legitimado como conhecimento a ser trabalhado. E aí, esses dispositivos, seja o NBNCC, seja o livro didático, eu acho que o professor também trabalha, ele também opera nesse dispositivo de estabilização de alguns saberes. Eu tenho já defendido em alguns textos meus que a docência como um lugar também de subalternidade em relação ao sistema de saberes, a forma de deslocar essa subalternidade é justamente um trabalho intensivo com a relação, né, com o conhecimento. E aí entra uma discussão que eu acho importante, que é justamente a gente superar alguns binarismos que ainda estão muito presentes, né? Que eu falei lá da tese 3, como a gente faz essa relação com a ciência histórica, a gente viu isso, né, recentemente, no próprio debate da área do conhecimento da BNCC, mas como é que a gente faz esse diálogo? Quer dizer, não é negar a ciência, né, obviamente, é como pensar uma outra forma dessa relação, né, sem for reforçar dicotomias clássicas com pesquisa e ensino, bacharelado, licenciatura, ciência e pedagogia. Como a gente consegue pensar, né, marcar outras fronteiras que não sejam essas, que essas não nos interessam, no meu entendimento. Eu acho que esse diálogo entre teóricos da história, eu sempre falei didáticos da história, e esse entre-lugar, né, esse comum que tem que ser construído, é, para mim, o caminho mais promissor para a gente sair de alguns impasses que nós encontramos hoje ainda na nossa área, né, quando se pensa em formação de professores e formação de professores de história em particular. Eu vou ficando aqui, que eu já falei bastante, então, assim, eu acho que a gente pode voltar a isso no debate se for de interesse. Eu só terminaria com uma definição, porque eu acho que é muito importante, eu quis deixar aqui, talvez o que eu queria deixar como provocação para a gente discutir sobre qualquer temática, mas essa, principalmente, que é de formação de professores de história, o que nós temos que fazer do lugar da docência é disputar quase olho no olho, né? Ou pelo menos hoje não tem olho no olho, mas tela por tela, as disputas de alguns sentidos dos termos, né, de alguns significados dos termos. Esses sentidos não são sentidos apenas mentais, né, eles estão instituindo realidade, né, de alguma maneira. Eles estão instituindo e tem dispositivos aí fortes, né, que estabilizam e também que podem desestabilizá-los, né, também pode trazer desequilíbrio. Então, a gente tem que desequilibrar aqueles que a gente entende que tem que ser desestabilizados e investir naqueles que a gente entende e merece ser estabilizado. Porque eu terminaria dizendo uma citação do Buriti, que eu gosto muito, talvez já tenha visto também, mas ele diz o seguinte: de modo que, assim, uma disputa pelo que há, pelo que está acontecendo, pelo para onde vão as coisas. Em suma, mais do que uma guerra de interpretações, uma disputa hegemônica pelo mundo em que vivemos. Eu fico com essa frase do Buriti, agradecendo a atenção de vocês. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpa. Mas se vocês acharem depois que vale a pena, depois de ouvirmos o Fernando, a gente traz, né, algumas teses e crenças para o debate. Muito obrigada pela atenção. Carmen, muito obrigado. Nessas interações remotas, a gente fica sem o aplauso, mas você tem todo o nosso aplauso. Muito obrigado pela reflexão, assim, elucidativa, inspiradora. Muito obrigado mesmo. Eu passo agora a palavra ao Luiz Serri, agradecendo mais uma vez pelo aceito ao convite e pela oportunidade de estar aqui refletindo conosco. Serri, com você a palavra.
Olá, boa tarde. Me ouvem bem? Tudo bem. Ok, certo. Bom, eu queria começar agradecendo, né, o convite. Eu queria também cumprimentar a mesa, o professor Mauro, pelo trabalho fundamental que está sendo feito aí no Fórum de Graduação. A professora Carmen, como ela já falou, quando a gente se encontra, a gente acaba tendo aí produzindo bastante coisa junto, bastante interessante, e é sempre um prazer muito grande, um aprendizado muito grande escutar a professora Carmen falar também. E lembrar, né, que eu já estou de volta a essa, como sempre como filiado da Ampul, mas na condição de convidado, estou de volta a essa casa, né, que é a Ampul, que é a nossa casa, que eu já coordenei o GT Nacional de Ensino, junto com o Elison e com a Margarida, e eu tive nessa posição, né, de coordenar o fórum de graduação entre 2009 e 2011. Só que as condições eram tão diferentes que eu fico com a impressão que era uma outra vida. Outro tempo, né? Tão longe, com condições, a gente estava tendo discussões tão diferentes, e a gente era, não vou dizer que a gente era feliz e não sabia, mas as condições realmente eram bem menos áridas, né, do que essas que a gente está vivendo. Isso, logicamente, me coloca diante de uma responsabilidade imensa, né? Espero corresponder. Antes, porém, vou chamar os nossos comerciais e vou fazer aqui uma propaganda, né, do Encontro Perspectivas do Ensino de História 2020. Vai ser feito em novembro, de 17 a 20 de novembro, vai ser virtual também, como tudo que é possível fazer nesses nossos tempos. E o site é Perspectivas 2020, 2020 em números, né? .abeh.org.br. Então tá. Bom, outra coisa que eu preciso dizer é que essa minha fala, ela representa explicitamente o meu olhar a partir de uma experiência pessoal na formação de professores, um pouco no debate público sobre o assunto, e é uma fala de responsabilidade pessoal, né? Eu quero fazer essa fala, e talvez eu passe rapidamente sobre alguns pontos, mas isso vai ser intencional. Se houver interesse de aprofundar ou de esclarecer, fico à vontade aí na parte das perguntas. Mas os 3 momentos que eu quero falar são um pouco uma análise de conjuntura muito rápida, então, até um pouco superficial, que eu estou chamando do congelamento do solo. Depois eu quero falar sobre 6 olhares possíveis sobre os últimos 30 anos de formação dos professores de história e 6 olhares para quando o solo descongelar. Bom, o congelamento do solo é uma metáfora do Antônio Gramsci, que ele dizia, né, na Itália, sobre o fascismo, que eles viviam uma situação mais ou menos como a do camponês do norte da Itália, quando chega o inverno e o solo congela. Então não adianta você insistir, você vai quebrar a sua ferramenta, vai estrupiar os animais ali de trabalho e não vai conseguir plantar nada no solo congelado. Então, quando o solo congela, o camponês volta para sua cabana, né, ele vai fazer o que ele pode fazer nessa situação de congelamento, que é o quê? Afiar as ferramentas, né, consertar, acertar ali, né, encavar a foice, mexer na empunhadura, passar um óleo, né, para não enferrujar. Ele vai cuidar dos animais, vai fazer ali o cuidado, a manutenção, vai selecionar sementes, vai se preparar para quando o solo descongelar, ele está pronto para plantar. Porque a pior coisa que pode acontecer é ele perder essa oportunidade. A gente não tem muito essa experiência no Brasil, porque, né, um país com essas dimensões ainda é abençoado por não ter um inverno rigoroso em nenhum lugar. Aqui no sul a gente reclama às vezes um pouco do frio, mas isso não chega a parar a agricultura. Então a gente não tem muito essa ideia, mas nos países que tem esse ciclo, né, do congelamento, depois do descongelamento, quando o solo descongela, eles têm que estar com tudo preparado para aproveitar o mais rápido possível aquela possibilidade de plantar, para colher também o mais rápido possível, porque o tempo é curto, tudo tem que ser feito muito bem aproveitado em termos de tempo, né? E nós estamos vivendo isso. Isso não chega nem a ser uma análise, né? Eu estou quase que fazendo mais uma metáfora aí do que qualquer análise, mas quando a gente olha para aquilo que a gente está verificando hoje em dia, em termos políticos, em termos de mobilização social, em termos da legislação educacional, eu acho que nem bem nós estamos
engrenando para discutir as diretrizes de formação de professores, já recém-aprovaram uma diretriz de formação continuada de professores, numa lógica muito parecida, né, uma lógica privatista, que busca afastar as universidades da formação continuada e trazer mais as organizações sociais, os sistemas de ensino, as fundações empresariais para a formação continuada de professores. Então, assim, é um período realmente bastante difícil, em que aquela possibilidade que você tinha de equilíbrio, né, quando a gente pensa na BNCC e agora na BNC de formação de professores, a gente tem que pensar necessariamente na discussão do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação foi feito num outro contexto, como eu estava brincando no começo, uma espécie de outra vida, em que havia um contraponto, ou seja, logicamente, as fundações empresariais, os interesses econômicos, né, as organizações sociais de interesse público, etc., participaram decisivamente desse debate, participaram com força desse debate, só que elas tinham um contraponto dos sindicatos, das associações de classe, da ANFOP, da ANPU, da Associação dos Geógrafos, da SBPC, ou seja, nós tínhamos uma situação de embate. Então, hoje, né, quando a gente pensa em BNCC, o quadro é completamente diferente. Quer dizer, essa situação em que um debate democrático era possível, ela se desfez, as decisões são tomadas por cima, as nossas representações são das mais complicadas, né? Só a gente vê quais foram os novos nomeados para o Conselho Nacional de Educação, que a gente praticamente cai da cadeira, né? De ver o que está sendo a representação da educação no Brasil. Então, não se trata de esperança, né? Vamos entender bem, não se trata de esperar o solo descongelar, mas de começar a olhar os sinais. Eu acho que tem alguns sinais que apontam, que mostram que esse solo já está começando a descongelar, que esse inverno já está passando. Quando a gente pensa em 2018, é outro quadro, né? Hoje a correlação de força já está bastante modificada, e eu acho que ela está modificada a favor desse pensamento de progressista, né? de transformação da sociedade no sentido da redistribuição e etc., e agir, né? O que a gente pode fazer, quer dizer, que ferramentas a gente pode afiar, que sementes que a gente pode separar, as sementes mais férteis que a gente vai preparar para estar prontinho para plantar quando esse solo descongelar, né? Então, o que a gente não tem governabilidade, não há o que fazer, do que a gente tem que fazer, e a gente tem que estar pronto, né, para quando esse jogo virar, porque vai virar. Eu acho que, né, é só você olhar a história do Brasil e a gente percebe que esse jogo vira. Pode demorar mais, pode demorar menos, e eu acho que vai demorar menos, né? Eu gosto de pensar, espero que seja uma análise, não um pensamento desejante, mas no meu ponto de vista, eu acho que as coisas não vão demorar tanto assim. Bom, dos 6 olhares possíveis sobre os últimos 30 anos de formação dos professores, o primeiro seria a ideia de que a separação entre docência e a ciência referencial, ela está expressa nas marcas de nascimento da formação superior de formação de professores no Brasil. Eu acho que o primeiro passo para que a gente possa superar essa clivagem entre uma coisa e outra, entre docência e ciência, entre pesquisa e ensino, como a Carmen falou, é uma discussão clássica, né, uma discussão já bastante antiga, e bastante aprofundada também, com bastante corpo, bastante relevância. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter, o primeiro consenso que a gente tem que construir, e isso é que é a questão importante, né, construção de consensos, é o reconhecimento disso, né? Somos todos professores, é uma palavra de ordem, mas ela precisa ser mais do que uma palavra de ordem. Nós não somos todos especialistas em ensino, da mesma forma que nós não somos todos especialistas em escravidão, em história medieval, etc. Então, acho que uma coisa importante é reconhecer esse campo, reconhecer, né, e legitimar esse campo de quem está dedicando a sua vida como historiador ao debate sobre as questões da educação, as questões didáticas, as questões de divulgação científica, enfim, a pensar a história não historiograficamente, né, não no sentido de escrever história, mas de pensar a interação do conhecimento histórico na atualidade, na perspectiva da educação, da divulgação científica e assim por diante. Quanto mais cedo a gente reconhecer que existe esse campo, mais cedo a gente vai se convencer de que para se posicionar como ele, nós temos que ouvir essas pessoas, né? O 3+1, 3 anos de formação em história ou em qualquer outra área e 1 ano de formação pedagógica é uma marca de nascença dos nossos cursos de licenciatura. Várias teses, vários artigos já exploraram o suficiente isso, né?
E essa marca de nascença, ela nos acompanha. Então, parece fácil, parece que é só uma decisão pessoal, falar, vou parar de pensar desse jeito. Mas não, isso está institucionalizado, isso está presente na formação, isso constitui, né, a mentalidade das pessoas de uma forma mais profunda do que a gente consegue reconhecer. Então, eu acho que é necessário que a gente reconheça isso, é necessário que professores, né, que se dedicam ao ensino e professores que não se dedicam ao ensino reconheçam, né, que a gente tem essa marca de nascença, porque é nesse reconhecimento que a gente vai ter alguma chance de superação. O que caracteriza essa marca, né, do primeiro formação, ou da separação entre a formação específica na história e formação no ensino? Uma das consequências é que o ensino de história não é visto como um problema de verdade, não é visto como um problema, ou não é legitimado, né, não é reconhecido. As pessoas até sabem que existe, mas falaram, isso é coisa de segunda ordem. Não é visto como um problema de verdade de pesquisa, não é visto como um problema de verdade em termos sociais e políticos, não é visto como um problema que exija reflexão especializada. E eu podia fazer aqui uma lista de momentos que comprovam que não se vê o ensino, né, não se vê o ensino de história como um problema de verdade. E nessa lista eu colocaria concursos para a prática de ensino e para estágio, que em alguns casos foram vedados a pessoas que se pós-graduaram em outras áreas que não história, especialmente educação. O processo de implementação das 400 horas de prática, que eu tenho muitos projetos, né, muitos currículos que absorveram essas 400 horas de prática e neutralizaram a dimensão de prática de ensino. A própria discussão da BNCC, algumas limitações do Prof. História, as reformulações dos currículos de licenciatura que acabam mudando nomes, mudando lugares, mas não são capazes de mudar essa cultura, de modo que, né, você muda o software do curso, que é o currículo, e o hardware continua funcionando mais ou menos do mesmo jeito. Não sei se é uma metáfora boa, mas o fato que eu quero dizer é a questão do processo da continuidade. Não se trata de aqui fazer uma crítica aos historiadores. Quando eu falo historiadores, é difícil a gente se definir, né, porque nós somos historiadores, nós estamos entre historiadores conversando com historiadores, mas não se trata de uma crítica àquele historiador que não faz, né, que não se dedica, ou que não dá espaço a uma reflexão didática. Não é uma crítica a pessoas, não é uma crítica ad hominem, mas é uma crítica a uma cultura, né, uma cultura de grupo, uma cultura profissional, que não é comum a todos, que tem sido superada entre muitos e muitos colegas, mas é uma cultura que ainda é muito, muito influente. O primeiro passo para isso, para essa superação, é reconhecer que nessa blitzkrieg liberal fascista que nós vivemos hoje, os historiadores e os professores de história são igualmente atacados. Nós somos o inimigo a ser vencido, a ser anulado, junto com outras pessoas que são incomodantes, né? São as nossas reputações que eles querem assassinar, são as nossas falas que eles querem isolar. E aí eles não têm diferença nenhuma, né? Nós somos, pelos nossos adversários, nós somos vistos como uma coisa só, e isso a gente precisava também pensar. O jeito como nós somos tratados pelos nossos adversários deveria influenciar uma forma como nós nos tratamos, né? Ou seja, a maior união. Bom, isso nos leva ao segundo item desses 30 anos, que o que nós aprendemos nesse período é que nós, professores, não somos inócuos. A gente já teve essa discussão de que o ensino de história não mudava nada no final das contas, que não era lá que estava o locus preferencial da formação da nação, da identidade, da formação política, né? Já teve esse baixo astral, entre aspas, né, nos anos 2000, mas eu acho que a nossa atualidade mostra exatamente o contrário, a relevância, a importância, né, e a transformação em alvo desse campo é prova de que nós somos muito relevantes na sociedade, uma recuperação. Então, pelo inverso, nós recuperamos aí, né, a noção da nossa importância social. Nos problemas de formação, né, o terceiro item, então, dessa experiência, desses anos de formação de professores que a gente vai compartilhando, é que nós, professores, tendemos a resistir à formação continuada.
E isso, assim, basta você, professor, ser colocado numa situação de formação continuada, que você já se coloca numa situação de resistência. Estou falando como experiência própria, por exemplo, quando eu fui fazer cursos para trabalhar na educação à distância. A gente já se coloca ali numa posição de resistência. Então, isso a gente tem que pensar, bom, poxa, será que é o professor querendo resistir à universidade que quer trazer uma contribuição efetiva, mas esse professor não está pronto para receber, né, para ser solidário? Será que é má vontade? O que é isso? Eu acho que nos ajudam muito as leituras das formas de resistência clássica dos trabalhadores à separação entre concepção e execução, né? Vamos lembrar que universidade e escola acaba representando uma divisão social do trabalho, e a resistência a essa divisão, ela não deveria ser estigmatizada, mas até muito pelo contrário, valorizada e pensada em termos de trabalhar junto, né? Os professores não têm uma teoria, uma má teoria oculta, né? Eles têm uma resistência legítima. Então, quando o professor diz que na prática a teoria é outra, ele não está trazendo a teoria ruim dele escondida. Na verdade, ele está tentando recriar a articulação entre teoria e prática. E aí é que a gente tem que pensar outras possibilidades que recuperem e valorizem ao máximo o protagonismo do professor lá na escola, porque eu acho que sim, a formação de professores autêntica nunca vai ser uma formação de professores autêntica, efetiva, se ela não der conta desses processos de resistência, entender e valorizar esses processos de resistência. Próximo item, o PIBID nos ensinou a importância de uma interação mais orgânica com a escola na formação de professores. E isso envolve, né, eu não quero me apropriar, né, é muito ruim isso aí, mas quando a professora Carmen ela faz essa denúncia, né, de por que essa valorização do currículo como lugar onde vai ser modificado a educação, e não a valorização de outros pontos, como, por exemplo, o financiamento da educação, né, seria talvez um outro ponto que a gente pudesse ter até muito mais força de melhorar essa educação. Então, eu diria, PIBID mostra que eu posso ter uma formação na prática desde que eu leve a sério, por exemplo, remunerando as pessoas que estão envolvidas no processo, de alguma forma. Mas quando eu penso assim, né, quando você bota dinheiro numa causa, você realmente está acreditando. Então, quando você quer transformar todo o currículo para tirar recursos desse processo, na verdade, você está querendo criar uma fantasia, está querendo criar um simulacro, mas você não está efetivamente envolvido na melhoria da educação. E, assim, por fim, na formação dos professores, a gente tem que sempre estar pensando no envolvimento protagonista do professor da escola, coisas que nós aprendemos com o PIBID, com residência. O quinto item desses nossos aprendizados: a licenciatura efetivamente tem dificuldades de ser licenciatura enquanto estiver vinculada a verdadeiros institutos de pesquisa histórica, que são muitos dos departamentos de história. Será que alguma coisa efetivamente muda se mudarmos as regras, os nomes de órgãos, os nomes de disciplinas, a carga horária de disciplina, mas mantivermos determinadas estruturas universitárias? Outro item, isso já não é um aprendizado do questionamento. E o último aprendizado aprendemos que não basta criar conteúdos novos ou defender a importância do contemporâneo e da história recente, se os conteúdos antigos não se deem lugar. Então, aquela história, né, ensinar história para o povo, para que o povo possa ler o jornal, ou seja, ninguém mais lê jornal, as pessoas vão na internet, né? Essa é uma referência datada. Mas história para ler o tempo presente nunca vai se concretizar no passo em que nós estamos andando. Então, precisamos mudar o currículo da escola? Precisamos, mas o que a gente vai tirar? Essa é a pergunta que a gente deveria começar a fazer. Não é, puxa, a gente deveria ensinar isso. A pergunta é, puxa, o que a gente pode tirar para poder ensinar outras coisas que podem fazer mais sentido? Então, acelerar o processo, né, de inovação no currículo passa por saber o que a gente vai renunciar. Enfim, 6 olhares para quando esse solo descongelar. Porque contra-projeto é uma forma de resistência. A gente começa a se perguntar como que nós podemos resistir a esse quadro, né? Nós precisamos de um projeto para quando esse inverno passar. E esse projeto, né, as nossas ferramentas e as nossas sementes, a gente vai ter que ter isso pronto. Não estou, logicamente, ao fazer, né, essas propostas, com nenhuma tentativa de estabelecer o que deve ser feito, mas
sim, com uma tentativa muito sincera de propor, né, e de incentivar o debate. Uma iniciativa, por exemplo, de uma outra BNCC de História, que vai ser discutida em novembro no Perspectivas, e uma das mesas vai fazer essa proposta. Ou seja, vamos escrever o que seria a BNCC, como nós gostaríamos que ela fosse, né, e ela não pôde no processo que aconteceu, que ela foi atropelada, ou seja, tivemos um processo duro, né, um processo difícil de debate, mas o que sairia desse debate, né, que poderia ser uma BNCC para a educação básica aperfeiçoada se ele não tivesse sido interrompido pelo golpe de 2016. E aí, eu acho que a gente tem uma coisa para pensar. Será que que o lugar ideal da formação de professores em nível superior são efetivamente as universidades? É lógico que ele é muito claramente que no final da década passada nós derrotamos os Institutos Superiores de Educação, e não é naquele modelo que eu estou pensando. Mas quando a gente olha para o modelo do modelo uruguaio, né, que é o Instituto de Professores Artigas, e o modelo argentino, que é um modelo misto, inclusive com a formação de professores em escolas de nível terciário, escolas de formação de professores de nível terciário, eu acho que a gente tem alguma coisa a coletar, a recolher desses projetos, né? A gente precisaria pelo menos olhar para esses projetos. Eu acho, segundo item em termos de propostas, que nós deveríamos começar a investir na formação e entender a formação continuada como autoformação, com grupos autoconvocados. Qual que é o modelo? Eu imagino que deveria ser o modelo dos pontos de cultura do saudoso Ministério da Cultura, ou seja, projetos de formação propostos por professores, por entidades de professores que receberiam financiamento do MEC para desenvolver as suas atividades em nível local, em nível regional, em nível de bairro, né, em nível de realidade específica, né, das realidades ali das comunidades mesmo. Seria uma possibilidade de política pública para começar a pensar. Eu acho que nós devemos pensar nas possibilidades e limites do modelo do Prof. História. Quer dizer, se os professores e historiadores acharem que o saber docente não é um saber válido para pesquisa, isso é um problema para o Prof. História. Né? Se eles acharem que o primeiro professor tem que fazer uma pesquisa histórica e depois transpor essa pesquisa histórica para a sala de aula, senão ele não tem ciência, não tem história, eu acho que a gente está perdendo, a gente está matando a possibilidade do Prof. História. E esse tipo de visão, logicamente, só se explica por falta de conhecimento do acúmulo da pesquisa e ensino de história, ou preconceito com essa produção. No que se refere à futura a possibilidade da gente mudar, da gente derrubar a Base Nacional Comum de Formação de Professores, ou de modificar a Base Nacional Comum Curricular de História, para fazer tudo isso, o que a gente tem que melhorar agora em termos das nossas sementes, das nossas ferramentas, né, de curar os animais que vão ajudar na plantação, para continuar a metáfora do camponês, nós temos que quase que fazer um processo de catequese dos colegas que não se especializaram no ensino sobre o que são conteúdos significativos, né, e o que é o tempo didático da escola, porque nós temos que nós temos que construir o consenso de que não é possível ensinar tudo. Se a gente quer modificar o currículo, a gente tem que modificar as ênfases. Se a gente quer um currículo decolonial, né, ou descolonizado, nós temos que modificar a ênfase. Para fazer qualquer mudança significativa no currículo, nós temos que entender que determinados conteúdos vão ter que ser abandonados em benefício de outros. Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer de uma forma muito madura. E acho que assim, é fundamental que os colegas entendam, né, que aquilo que se pesquisa e aquilo que existe na universidade não necessariamente é obrigatório que esteja na escola, até porque não está. Né, e não é isso que vai garantir que a pesquisa seja feita. Então, entender a diferença entre o conhecimento na escola e o conhecimento na universidade é uma missão que a gente tem que desenvolver também. Eu acho que, por penúltimo, né, nós temos que pensar numa verdadeira residência profissional no processo de seleção de professores de educação básica, que só faz sentido se houver uma carreira interessante, né, então é de se pensar, né, quem sabe, uma carreira federal de professores. E, por último, né, esse trabalho todo nas redes sociais,
a nossa posição é sempre desvantajosa. Nós vamos lá para as redes sociais, como nós estamos agora, né, numa rede social, como é o caso, por exemplo, do YouTube, para ficar na nossa bolha ou para apanhar. Então a gente tem que estudar as redes sociais para ocupar as redes sociais. Eu acho que nós estamos nesse processo, nesse momento, nessa atividade. Estamos no YouTube procurando entender como é que ele funciona e como é que a gente pode romper nossa bolha. Mas eu imagino que nós ainda estamos na nossa bolha. Essa bolha rompe quando a gente tem aqueles casos lamentáveis, né, de invasão das discussões. Mas nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos reinventando os caminhos para tentar construir esse debate e amplificar e multiplicar esse debate nas redes sociais. Então, assim, muito rapidamente era isso. Eu quero agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição. Muito obrigado. Bom, Serri, muito obrigado também. Aplausos para você. Uma fala também inspiradora e muito provocativa, né? Praticamente uma pauta das nossas lutas para o tempo em que estamos vivendo. É muito, muito desafiador isso. Eu vou incorporar algumas dessas questões que vocês colocaram na pauta do Fórum de Graduação. Então, antes de passar as 3 questões que já chegaram até nós pela assistência que nos honra com a sua atenção, mas antes eu queria colocar para vocês uma questão que é a questão do Fórum. O Fórum de Graduação se reuniu uma vez para discutir a resolução. Nós reconhecemos a necessidade de que essa resolução seja revista, discutida, problematizada pelo próprio Conselho Nacional de Educação. Estamos buscando parceiros institucionais para a discussão e a revisão dessa resolução. Nós já entramos em contato com o Forgrade, estamos no GT de Educação Básica da SPPC, onde essa discussão tem sido caminhada, mas há pelo menos 2 questões que eu gostaria de ouvi-los. A primeira delas é que essa resolução sugere que há um componente da formação do professor que independe do saber profissional que ele professa, né? Que está substanciada na base comum da formação de professores, né? Aquelas 800 horas que a nova resolução estabelece como base comum. Pelo que eu estou vendo, a professora Carmen deve ter caído, ela já está voltando. Voltei. Perdi você. Coisa da internet, caiu, me abandonou. Estou voltando. Está meio estável hoje, não sei. Mas vamos seguir. Então, essas 800 horas, que, se não me engano, é o grupo 1, que está relacionado à base de formação de professores, e essa base comum, ela sugere haver um descompasso, ou melhor, ela sugere não haver uma relação de necessidade. Só eu que está ruim, todo mundo, só eu. Eu não sei, Carmen, deixa eu ver aqui como... Eu estou ouvindo bem. Eu vou repetir, então, Carmen. Tá. O Marcos, eu acho que é aí no seu computador. Mas a minha questão é a seguinte: a nova resolução, ela estabelece o percurso de formação em 3 grandes grupos. Um desses grupos é o grupo 1, voltado para a formação de professores. E ele se entende como um grupo comum a todas as licenciaturas, independentemente do saber de referência que ela está relacionada. A mim
minha pergunta é como é que vocês veem esta ausência de relação entre uma formação de professores que está vinculada à profissão sem estar vinculada ao saber de referência. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o que me parece ser, e eu gostaria de ouvi-los também sobre esse aspecto, um descompasso que essa nova resolução coloca entre a ciência de referência e o saber escolar, uma vez que a história que essa resolução sugere que seja problematizada, debatida, pautada no currículo da formação de professores é aquela objetivada na BNCC. Então, eu queria ouvi-los sobre essas duas questões antes de passar para as questões propostas pela assistência. Será que a Carmen tá fora? Será que ela quer começar ou começo eu? Acho que você pode começar, então. Certo. Serri. Uhum. Bom, eu acho que essa resolução, ela segue bastante o modo pelo qual as últimas resoluções vêm sendo tomadas no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação, e que respondem ao contexto político. Eu acho que a última, como a Carmen falou, né, o último documento sobre formação de professores, com os quais a gente tem uma relação que é mais positiva, apesar dos vários problemas que a gente sempre vai encontrar em todo e qualquer documento, é de 2015. Então, entendendo que a gente teve um golpe parlamentar em 2016 e a função do golpe é sempre mudar, né, quem está no comando do Estado e mudar, logicamente, de forma radical os princípios, as estratégias, os personagens, as forças que estão conduzindo esse processo, todas as discussões posteriores, elas se inserem num conjunto, né, num complexo de modificações que vem, né, desde da BNCC para a educação infantil, depois para a educação básica, depois para o ensino médio, depois a própria reforma do ensino médio, a BNC de formação de professores, que a gente está discutindo especificamente, e agora, mais recentemente, se não me engano, semana passada, da Base Nacional Comum de Formação Continuada de Professores, que é, assim, sempre a tomada de uma decisão sem debate, ou seja, o que MEC fazia na época do governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso era um debate simulado, ou seja, fazia-se um simulacro de debate, depois se implementava aquilo que eles já tinham decidido anteriormente, quer dizer, não havia ressonância para esse debate, não havia efetivo debate em termos de transformação da posição. Nós tivemos um período, né, com os governos pós-neoliberais, o termo não é bom, né, porque talvez os governos de intervalo neoliberal, em que os setores empresariais continuaram tendo muita força, mas passou a existir contraponto e, portanto, foi possível se reconhecer, né, nesses documentos, e agora a gente volta a uma situação que é mais complicada ainda do que aqueles governos neoliberais da década de 90, do comecinho dos anos 2000, que é a imposição pura e simples, né? Sem assim, qualquer preocupação de debater profundamente, ou mesmo de debater com as organizações. E eu acho que essa situação ainda vai piorar um pouco mais, porque a nova leva de nomeados, né, do Conselho Nacional de Educação tem muita gente assim de extrema direita. Você tem professores, colegas, professores universitários, que inclusive são de inspiração, são inspirados por Olavo de Carvalho. Então isso já diz um pouco o que vai virar esse Conselho Nacional de Educação. Ou seja, eu tinha falado de solo congelado, eu acho que é exatamente isso, né? Mas, indo mais diretamente, para além dessa questão de contexto, para essa pergunta, eu acho que o que explica esse projeto de formação de professores com uma formação pedagógica que é separada da formação da área de referência, ou seja, daquilo que nós construímos
olha, desde a metade dos anos 2000 até a atualidade, que já está, né, disseminado, estudado, e com todos os seus problemas e com todas as suas limitações, tem que ser reconhecido uma série de avanços, que foi o processo de construção de um eixo de pensamento pedagógico inseparável, né, inextricavelmente ligado ao campo de cada ciência. Então, uma reflexão biológica da didática, uma reflexão histórica da didática, uma reflexão matemática da didática, que parte dessa discussão, né? É possível ensinar alguma coisa a alguém sem considerar isso que está sendo ensinado, ou seja, há métodos que eu possa ensinar tudo a todos. Então, esse debate, né, de uma didática clássica acaba, por outros meios, aparecendo nesse debate, ou seja, essas diretrizes de formação de professores afirmam que sim, que tem um bloco de 800 horas de conhecimento pedagógico, que é essencial, que é igual para todas as licenciaturas, né, que não prevê um olhar particular, e isso está muito vinculado à concepção de educação, à concepção de professor e à concepção de sociedade que está vinculada a essa diretriz, ao projeto que inspira essa diretriz. Você pode perceber lá dentro do texto que se fala em articulação e se fala em integração entre teoria e prática, entre a ciência específica e os saberes docentes em geral, mas não se fala em unidade entre teoria e prática. Você só pode obter unidade entre teoria e prática a partir de um olhar pedagógico que seja também um olhar histórico. E assim, em cada uma das disciplinas, né? É isso que faz a especificidade, é isso que faz a riqueza da escola. Nós não somos, enquanto professores, aplicadores de conhecimento. Então, faltou o professor de geografia, vai lá o professor de história e ensina geografia, porque afinal de contas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não, né? Para que eu possa ensinar geografia, eu tenho que pensar geograficamente. Para que eu possa ensinar história, eu tenho que ter a capacidade de pensar historicamente. Para que eu possa ensinar matemática, eu tenho que pensar matematicamente. Nós partimos do pressuposto de que a unicidade entre teoria e prática, que é o projeto que eu imagino que nós devemos defender, tem que ser pensado a partir dessa dimensão da reflexão didática de cada campo do conhecimento. E o que esse projeto propõe é ao contrário, que é uma reflexão didática geral, e daí os professores seriam aplicadores da especificidade do seu conhecimento. Então, quando eu falei em forte permanência daquele modelo dos anos 40, né, do 3+1, a gente percebe que com muita modernização, né, com muita teoria nova, com muito autor estrangeiro, o esquema geral vem se repetindo. E isso está vinculado a uma concepção de professor como um técnico especializado, como um tarefeiro que vai desenvolver atividades. É uma concepção de curso de formação superior como um espaço de transmissão de conteúdos, né? Ainda que se fale, como a professora Carmen muito bem falou, ainda que se fale em todos os aspectos de absorver uma série de bandeiras e uma série de demandas justas da discussão que a gente vem tendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, o que se trata é de usar essa terminologia para oferecer uma estrutura de formação de professores que não contempla. E eu acho que, assim, é muito interessante, são sístoles e diástoles, né? A gente está vivendo um momento da sístole aí, porque, de certa forma, esse projeto repete, guardadas as diferenças históricas, né, guardadas as especificidades, repete aquilo que as políticas educacionais do governo Fernando Henrique fizeram, que por sua vez transforma, mas repete também de alguma forma, aquilo que o tecnicismo do período militar também propugnava. Então a gente está vivendo um neotecnicismo, com todas as adaptações, com todas as modernizações, com robô, com nanotecnologia, né, com toda essa parafernália, né, que é mais retórica do que de essência mesmo, mas que está se repetindo. Acho que a gente tem que, não se trata de esperar, mas construir, trabalhar próxima de Ástole. Nesse sentido, eu acho que o caminho é de pensar essas estratégias de resistência. E essa estratégia de pensar qual que é a nossa contraproposta em termos de formação de professores, ela sempre é fundamental, ela sempre é essencial. Serri, eu acho que a Carmen está com algum problema na conexão, acho que ela está voltando. Aí voltou. Joia.
Oi, Eu tentei Carmen. acompanhar pelo Face. Então, eu vou tentar responder se me deixarem nessa internet me deixar. Nunca aconteceu isso, gente, mas sempre tem uma primeira vez. Deixa eu apagar aqui que eu estava acompanhando o Ferri pelo Face, que eu não estava ouvindo. Então, eu acho que tentando responder a sua pergunta, eu iria por um caminho talvez mais propositivo, a partir de toda a denúncia que está sendo colocada. Eu acho que tem 3 pontos importantes aí na tua questão, Mauro. A primeira é a própria, que foi falada também pelo Serri, né? Qual é a ideia de ter... Eu acho que a gente está muito ainda numa pauta de buscar superar teoria e prática na formação de professores. Eu acho que a gente tem que... Essa pauta, ela parte de uma dicotomia, de um binarismo, que quando você tem que superar, articular, integrar, eu acho que um pouco isso que o Fernando traz quando ele falta unidade, é porque a gente está pensando a partir de um binarismo e tem que superar um binarismo. Eu acho que o nosso grande desafio é não pensar na articulação em teoria e prática, deixar de falar dessa forma. Eu até desafio meus alunos, vamos tentar fazer um parágrafo sobre formação de professores sem dizer que a necessidade de articular teoria e prática, porque isso virou quase assim, um mantra, né, dentro do campo da formação de professores. E eu acho que o termo, talvez, que venha, que talvez seja potente, seja o próprio termo profissionalização. Eu tenho defendido muito que entender a profissionalização, um curso de licenciatura, é a inscrição desse futuro professor na sua cultura profissional. Daí eu entro na discussão de espaço, que o Serri, na fala dele, ele diz que talvez seria o caso da gente problematizar se o locus, né, se a universidade seria realmente o melhor locus para pensar esse projeto de formação inicial e continuada de professores. Vocês estão me ouvindo bem ou está falhando? Muito, muito bem. E aí, por exemplo, a gente está fazendo uma experiência de formação na UFRJ, que tem sido uma experiência, eu acho, muito... Ela é inovadora porque ela parte do princípio de uma refundação institucional. Eu defendo que tenha que ser na universidade pública, né? Eu acho que o processo de universalização da formação dos professores, ele foi bastante, né? Eu acho que ele é complexo à medida que a universidade não chamou para si ainda, eu diria ainda em alguns lugares, com toda a responsabilidade que isso implica quando você diz que uma universidade pública forma professores. Isso tem consequências e desdobramentos na própria cultura universitária. Isso tem que mexer com a cultura universitária. Então, acho que pensar uma política de formação vindo de uma instituição, e no caso a UFRJ, ela trabalha com essas duas dimensões. Uma institucionalização estabilizadora, ou seja, institucionalizar essa política, não é uma política da Faculdade de Educação, nem no nosso caso, nem do Instituto de História, nem de nenhum instituto. Ela está situada numa faixa, no que a gente chama, né, da estrutura média da UFRJ, então ela é abaixo das pró-reitorias, junto com os centros acadêmicos, com o fórum, com o complexo de hospitalar, com o fórum de ciência e cultura. Hoje tem o complexo de formação, que é uma referência institucional de tudo que tem a ver com formação inicial e continuada dos professores na UFRJ. E nosso grande desafio é justamente criar isso que alguns autores chamam o ZAIG, né, o terceiro espaço, a casa comum, que é esse espaço entre universidade e escola. Então, assim, é um pouco na linha, quer dizer, não é abrir mão da universidade, eu também acho que não seja a proposta do governo, mas pensar outras possibilidades em que a escola ela é um movimento quase paradoxal. Ao mesmo tempo que ela assume a sua responsabilidade, a sua função político-social na formação desses profissionais, né? Então, ter o mesmo orgulho de dizer que forma engenheiros e médicos, formar professores, né? E entender que essa formação então, é de uma profissão com a sua especificidade, com os seus saberes específicos, e aí a gente entra na discussão dos saberes. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela reconhece a sua incompletude nesse processo, e ela tem que ser junto com a escola, e não para a escola. A universidade não vai à escola, gente, já foi-se o tempo que a universidade ia para a escola. E aí, eu acho que tem 3 princípios importantes para pensar uma política hoje de formação institucional, estou falando, mas uma institucional que parte da instituição formadora, pública, porque eu acho que aí também mexe com uma coisa importantíssima, que é a autonomia universitária, né? O PIBID era, para mim, uma das políticas talvez mais bem... Eu fui coordenador do PIBID, acho que tem uma proposta maravilhosa, justamente que é essa triangulação entre o professor da faculdade, da universidade, o aluno, né, licenciando, e o professor da escola, tira do lugar do morto, né, desse que é o professor da escola, que está sempre, as políticas estão sempre perpassando, né, ou vai direto para as secretarias, ou vai direto com a universidade. Então, acho que o PIBID mexe com isso, então, mas ele ainda, eu acho que me parece que ele trabalhava ainda na perspectiva do indivíduo, né? Um professor que conhecia um professor da escola. Eu acho que a gente tem que institucionalizar isso como cultura escolar e cultura universitária. E criar esse terceiro espaço, ou nova, falo numa casa comum, que é um desafio enorme, porque tem que mexer com 3 princípios, que é o da horizontalidade, dos saberes, dos saberes das responsabilidades, a integração de sujeitos, né, de políticas e, principalmente, a pluralidade. Né? Existem várias experiências de formação. Acho que a gente também não precisa pensar num modelito único. A gente tem que pensar em construir
todos esses sujeitos envolvidos que têm a escola como uma parceira, uma coparceira nesse processo. Isso não pode ser só populismo, né? Isso tem que ser traduzido na própria construção da gestão das regras desse comum, que seria essa casa comum, desse terceiro espaço. Ou seja, tem que criar instâncias na universidade, na escola, onde esses sujeitos estejam juntos, pensando projetos e processos de formação, tanto na formação inicial como continuada. Então, assim, tem sido um trabalho árduo, tem sido um trabalho bacana, mas é um trabalho, assim, 4 passos para frente, 3 passos para trás. Então, o que eu diria para te responder, Marcelo, desculpa, nem conheço, acho que o Marcelo Magalhães, se ele estiver aí, eu acho que eu estou falando para o Marcelo Magalhães, porque eu não sei porque eu falei Marcelo. Eu acho que tem que ter uma busca de uma refundação institucional, que é a refundação do próprio sentido comum. Não é o comum, é construir um comum como princípio político, e não apenas como um princípio de direito, de pertencimento. Eu acho que isso é uma discussão bacana para a gente tentar desenvolver no campo e mexeria com essas fronteiras teórico-prático, licenciatura, bacharelado. Agora, é mexer, como você falou, na cultura universitária, é mexer também na cultura escolar. Né? A escola se pensar também como espaço de formação. Esses professores se pensarem como formadores desses nossos alunos. Agora, isso implica também carreira, em condições de trabalho, quer dizer, não é fácil. Né? As escolas de aplicação, por exemplo, elas têm isso, mas elas têm um plano de carreira para isso. Se você vai pensar, não pode ser uma sobrecarga para esse professor. Esse projeto ele tem que entrar, e a negociação com as secretarias municipais aqui do Rio é justamente para pensar como é que essas escolas, então, são escolas de 40 horas, né, em tese, o professor teria um espaço de formação já reservado na sua carga horária. Não interessa que ele vá fazer isso individualmente, fazer uma formação continuada, por exemplo, sábado à noite ou domingo, ou sozinho, porque ele é interessado. Eu acho que tem que ser política de formação, tem que ser uma política, né, de secretaria, de Estado, realmente. Eu acho que é importante, essa é uma briga que a gente tem que, né, como essa escola de depois, essa universidade depois, esse depois do inverno, né, depois do descongelamento, eu acho que isso é a pensar como a gente pode, do lugar das universidades públicas, forjar esse caminho dessa construção do comum. Eu acho que o UFRJ está dando um exemplo bacana, e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Não sei se te respondi, mas eu acho que é importante esse termo profissionalização, que isso, ao meu ver, é um caminho teórico, tentar driblar essa teoria, porque não existe saberes teóricos e saberes práticos. Existe uma relação com o mundo em que, em alguns momentos, você mobiliza conhecimentos que assumem dimensões mais práticas e, em alguns momentos, você assume conhecimentos mais teóricos. Mas não existe, em si, saberes teóricos e saberes práticos. A gente tem uma ideia, eu acho que a gente tem que trabalhar e desconstruir isso, ter muito enraizado na nossa cultura profissional também, né? Porque isso faz com que a escola continue sempre sendo o lugar da prática e a universidade o lugar da teoria, por exemplo. E isso que a gente tem que sair. Deste lugar a gente tem que sair. A universidade, eu não estou falando aqui que eu sei que deve ter professor assistindo, mas a gente tem muito que aprender com as escolas. E as escolas também têm muito que aprender com as universidades. E nós temos que construir esse espaço onde a gente vai junto, mas junto numa relação horizontal, cortando a hierarquia de saberes, cortando a tese de compasso, entende? Não é? A gente tem que aprender juntos também, tem que ter humildade nesse processo aí. É muito sério, é muito sério que a nossa responsabilidade, né, que nós estamos nas mãos, e acho que a gente temos condições, temos recursos humanos, temos inteligência, criatividade para fazer isso bem feito. Obrigado, Carmen. Obrigado, Seria o encaminhamento de vocês. A resposta de vocês vai muito ao encontro do que o Fórum tem discutido. Uma questão que nós temos problematizado é a necessidade de os cursos de formação de professores, o corpo docente dos cursos de formação de professores de História, assumirem o máximo possível as discussões presentes nessas disciplinas que são vistas como disciplinas pedagógicas, que, à primeira vista, parecem não ser da alçada do historiador. O nosso posicionamento tem sido de que os professores dos cursos de licenciatura de História precisam se assenhorar dessas discussões. Eu recebi aqui 3 questões, uma delas para vocês dois, e eu acho que ela, em parte, já foi respondida, mas eu vou ler, que é a questão da professora Marcela Amador Dias, que é professora de Educação e também diretora do Sindicato de Professores. Ela pergunta o seguinte: como vocês percebem o distanciamento entre a academia e a realidade na educação básica?
além desta questão, o grupo de pesquisa em tempo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, se não me engano, propõe a seguinte questão para a Carmen. Os ataques, eu imagino aqui que sejam os ataques que você se referiu, Carmen, esses ataques à educação, à história, à formação de professores, em alguma medida, têm a ver com o modelo de ciência pelo qual a história se fez ciência, de forma a priorizar quase que apenas as questões de cunho teórico e metodológico? Deu para acompanhar, Carmen? Deu. Tá. E o último conjunto de questões foi proposto pela nossa colega de São Paulo, a professora Elaine Lourenço, e ela faz 3 perguntas. Uma está direcionada diretamente a Carmen, e as outras 2 para vocês dois. Eu vou ler as perguntas que ela fez. Carmen, em relação às disputas, gostaria de comentar, a meu ver, as diretrizes que pensaram a identidade da licenciatura são de 2002, que usam explicitamente esse termo em contraposição ao 3+1. É isso mesmo. O segundo comentário dela é o seguinte: as diretrizes de 2015 assumem, a meu ver, a identidade dos discentes, sobretudo a diversidade, como tema central. E a terceira isto também justificaria esta nota BNC, que busca apagar esse movimento de reconhecimento da pluralidade. O que isso lhe parece? Eu agradeço aos 3 comentários da professora Marcele, do grupo de pesquisa em tempo, e da nossa colega Elaine. E dou a palavra a vocês. Começo? Carmen, eu? Vamos começar agora, isso, por favor. Então, obrigada pelas questões, eu acho todas bem bacanas. Enfim, a primeira, eu acho que tem a ver um pouco com essa discussão da dimensão. A primeira trazia uma discussão que eu acho que é importante, né, de falar, porque eu acho que não foi nem uma questão, acho que foi um comentário que você fez, Mauro, que eu anotei aqui. Eu acho que tem uma outra desconfusão que a gente talvez tenha que começar a pensar. O que a gente espera, né, de um professor, um historiador, que dá aula num curso de licenciatura, que não é da área de educação, não é das ciências pedagógicas e não é da área de didática? Porque é disso que nós estamos falando. Um curso de licenciatura em História precisa desses professores que, na sua carreira, fizeram carreiras de professores pesquisadores na área de História e professores universitários, que, provavelmente, ao longo da sua formação, não tiveram contato com uma dimensão pedagógica. Então, o que a gente quer desse professor para dizer o seguinte: esse professor ele tem que entender que ele está formando também futuros professores de educação básica. Essa é a questão. Não me parece que nós precisamos saber as mesmas coisas, nem ensinar as mesmas coisas. Ou seja, um professor de didática da história, um professor de teoria da história, tem conteúdos bastante específicos para serem trabalhados, mas tem que ser trabalhado de forma muito articulada. Então, me parece que o que é mais importante, no meu entendimento, é que um bom professor de teoria da história, por exemplo, ele tem que estar dialogando com o que a pesquisa no ensino de história está discutindo, e está discutindo, por exemplo, que a dimensão da temporalidade é uma dimensão fundamental no processo de reelaboração, não só no conhecimento histórico acadêmico, mas no conhecimento histórico escolar também. Ora, pela sua dimensão axiológica. O que a gente espera, uma professora de didática que está lá sempre no 5º período esperando o seu aluno para fazer a sua formação? Não é ali que ele está se formando professor, ele vem se formando professor desde que ele entra no curso de licenciatura. Então, esse professor de teoria da história, ele tem que entender que a teoria da história, ele tem que trabalhar, por exemplo, o aluno tem que chegar no 5º período, se for o caso que ainda continue no 5º período, muito bem preparado para discutir teoricamente temporalidade, o que é a discussão de tempo no conhecimento histórico. E aí, a função, o papel de um professor de didática é ensinar como é que a gente pode reelaborar didaticamente essas questões teóricas, reelaborar a complexidade do tempo. Então, assim, eu acho que essa casa comum é cada um entra com os seus saberes, mas o importante é que estão entrando com os seus saberes para entender qual é o objetivo, dizer, formar professores. Então, qual é o conhecimento? E aí eu não sei, uma leitura possível da 2019, isso a gente está discutindo muito no complexo. Quando aquelas 800 horas, aí eu não sei se está saindo a ciência, a gente não precisa ler que está saindo a dimensão da ciência histórica, a gente pode ler que está talvez repensando a ciência histórica do que talvez Frederico Schumann chama de um conteúdo pedagogizado, ou seja, esse professor ele tem que entender que o que ele ensina
o professor, estou falando da pesquisa, isso não precisa ser só da teoria da história, não. Sociologia da educação, psicologia da educação, essas disciplinas que não têm uma tradição de estar na frente, né, dos alunos lá na escola, na prática, na didática específica, eles têm que entender para quem que eles estão, com quem eles estão conversando, com quem eles estão dialogando, como é que está esse processo de ensino-aprendizagem. É nesse movimento que eu acho que essa construção desse comum vai se dando. Porque eu também não posso pedir a um professor, e por isso que eu acho que os professores que trabalham com didática, né, com a reelaboração, eles têm que também estar com a familiaridade, tanto com a discussão da teoria como com a discussão da didática. Por isso que eu faço esses dois campos, né? Um bom professor de didática, ele entende muito teoria da história. Um bom professor de teoria da história para um curso de licenciatura, ele tem que entender também de didática da história. E para cada um ir junto. Esse eu acho que é um movimento, que não é porque eu trabalho com livro didático, eu trabalho com formação de professores. Não necessariamente. Você pode usar o livro didático para fazer um trabalho completamente, não tem nada a ver com formação de professores. Pode ser como fonte para entender como é que o Brasil República era pensado hoje naquele livro didático. Normalmente é condenado um livro didático uma coisa menor, porque não entende qual é a função também do livro didático. Então, essas são as discussões mais gerais. Respondendo à pergunta dos ataques à ciência, não, eu não acho que o ataque hoje à ciência, a ciência, a universidade, seja em função da forma como a ciência histórica vem tradicionalmente construindo. Eu acho que é muito mais amplo do que isso, né? Nós estamos vivendo num mundo em que num governo em que se acredita em terra plana, né? Se acredita é uma negação, um negacionismo do próprio entendimento da ciência como uma forma de produzir um sentido, uma explicação ao mundo. Então, e acho que a gente também, eu acho que assim, a teoria, né, a teoria histórica, a gente não sei como é que eu vou falar isso, mas o meu problema não é, eu acho que tem que ter muita teoria na formação de um professor de história. E tem que ter, entendeu? O problema não é a teoria que eu digo, não é a teoria esvaziada, né, do seu entendimento. A gente pode usar um termo melhor do que prática, praxis, se a gente quiser, mas a ideia da teoria é uma teoria que, de alguma forma, o que é? É uma forma de entender o mundo a partir de um determinado processo de produção de conhecimento. Hoje, a ciência, a gente tem que defender muito a ciência histórica, a ciência matemática, porque nós estamos vivendo um governo no mundo em que é anti-ciência, né? Que nega isso. Né? Para nós, na área de história, isso é muito perigoso, né? Que a gente tem que entender. Ao mesmo tempo que na dimensão epistemológica, o debate epistemológico hoje nos diz que nós não podemos falar de verdades absolutas, tem toda uma dimensão das crises da verdade, nós não podemos perder o nosso pé no domínio do verdadeiro, porque senão a gente vai cair num revisionismo, num tudo vale. Então, assim, é sempre muito tênue essas discussões. E para nós elas impactam, elas têm um efeito muito forte, porque justamente, como eu falei, na nossa natureza epistemológica. Mas também a gente não pode continuar, e eu concordo com você, manter a ideia de uma teoria, de uma ciência histórica na base do século XIX, de um modelo de ciência que hoje também está problematizado. Né? Mas eu acho que isso, o próprio campo da ciência histórica, o debate historiográfico, epistemológico do campo, já tem dado, né, tem uma série de possibilidades de pensar de outra forma a ciência histórica. Então, também ficar batendo em cachorro morto, gente, não adianta ficar dizendo que a história é positivista. Quem de sã consciência hoje defende uma história positivista no campo? Né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do entendimento dessa reconfiguração desse currículo do professor, que tem que ser um currículo híbrido. Né? E, por fim, eu acho que a última pergunta que eu já esqueci, mas foi sobre a BNCC, foi isso? Foi sobre a BNCC? Você lembra? Foi a Eliane. Eliane tem toda a razão, eu acho que na minha fala, quando eu falei, depois a identidade da licenciatura não vem em 2015. 2015 reforça isso, né? Desde o momento, e esse é o grande drama das instituições federais, é quando, na legislação de 2001 e 2002, ela tira da universidade, né, da Faculdade de Educação, e recoloca nos institutos, que na UFRJ a gente chama de institutos de origem, as licenciaturas. Na UFRJ, quem coordena a licenciatura são os institutos de origem. Olha, na UFRJ, nós temos a nossa história, como cada um tem a sua. Nós brigamos muito a Faculdade de Educação naquele momento, justamente para nos recolocarmos nesse processo, né, de colaboração e de parceria na formação dos professores. Então, por exemplo, nós não abrimos mão da didática, da prática do ensino de estágio supervisionado. Quem é responsável pela prática do ensino de estágio supervisionado na UFRJ é a Faculdade de Educação. Agora, isso traz um outro problema, justamente, como é que a gente conversa com todos esses, no caso a História, como é que o Instituto de História hoje conversa com a Faculdade de Educação. Né? Cada instituição ela tem suas marcas, tem a sua singularidade, tem a sua história, mas essa conversa tem avançado de forma, às vezes, lenta, mais lenta do que a gente gostaria, mas, enfim, eu acho que tem avançado. O que eu acho é o seguinte, não existe diálogo
Isso é um dia que eu falei. Eu acho que a palavra diálogo também tem que ser mais radicalizada. A gente só dialoga de igual para igual, gente. Dialogar num sistema de saberes em que olha para a gente da didática, a gente é menor, a gente já tudo bem, a gente ouve, mas continua fazendo o que quer, não dá. Então, para isso, tem que ter, sim, poder de decisão as licenciaturas numa instituição federal. Ela tem que ter uma instância em que ela tem algum poder de decisão. Nem o complexo ainda tem, nós somos um órgão ainda consultivo, mas de uma forma, e abre um espaço para negociar institucionalmente, né, nas instâncias deliberativas das reformas curriculares, por exemplo, que a disputa está aí. Não adianta a gente dizer aqui, num debate acadêmico, numa plenária, que a gente quer um diálogo. O diálogo tem que se traduzir nas relações de poder da cultura universitária. E a gente sabe que as licenciaturas, às vezes, não têm voz, não têm voto, não tem uma instância que fale por elas, ela está dentro de uma graduação, por exemplo, chamada que tem bacharelado como licenciatura. A nossa pró-reitoria de graduação não existe agora com o complexo, né, que trabalha de forma completamente articulada e orgânica dentro do complexo, a gente tem um lugar, um espaço institucional para responder pelas licenciaturas. Então, Fernando, eu acho que, e vou te dar, né, a palavra, eu acho que é isso que você falou, eu entendo isso, do jeito que a cultura universitária se mantém, muitas vezes, de uma forma distante, soberba, né, e fria, eu acho que a gente não é essa cultura universitária, ela tem que, de alguma forma, ser desestabilizada. Por outro lado, eu acho que abrir mão desse universo que é a universidade, porque não é só estágio, não é só ensino, é pesquisa, é extensão. Eu acho que é um universo muito rico numa formação de professores. O professor, ele entra na universidade, ele entra num percurso formativo na cultura universitária que o permite estar envolvido com várias áreas do conhecimento, com a própria dimensão da produção desse conhecimento, os laboratórios de pesquisa, com os projetos de extensão. Então, assim, isso não tem em cursos, normalmente, né, em centros que não são centros também de pesquisa, que no nosso país eles estão muito concentrados nas universidades. O que faz com que esse professor também fique nesse processo de realimentação desse. Agora, isso é tão importante quanto, né, ele está também, já desde cedo, e eu acho que a extensão pode ter um papel fundamental nesse processo de aproximar, antecipar a formação da entrada desses alunos nessa cultura escolar. Nós estamos trabalhando muito isso. A extensão das escolas parceiras do complexo, elas vão fazer com que esses alunos entrem nessa cultura escolar, respirem essa cultura escolar, não ainda no lugar do estagiário, lá no quinto período, tem que fazer sua pró-regência, porque nós temos que pensar isso também, gente. E agora, vamos combinar aqui, nós temos que pensar tudo nesses tempos inéditos, né? Que a gente agora, aí eu fico quando dou uma de poliana, mas demora muito pouco, alguns segundos. Eu digo assim, não, então tudo bem, a gente vai pegar isso, já que tem que estar tão em crise, porque também a gente, o novo normal, né? Voltar. Tinha muita coisa ruim também no presencial, gente. Tinha muita coisa ruim, a gente está aqui falando sobre o presencial, não estava uma maravilha. Agora, o que a gente não pode perder? Eu acho que a gente tem que guardar, é importantíssima a presença física nesses espaços, não tem a menor dúvida. Talvez é menos pela participação, porque eu acho que isso não é tão decisivo, mas é pela socialização, pela subjetivação, que eu acho que é preciso essa vivência, essa experiência, e principalmente pela instituição. A gente tem que preservar a instituição. A minha luta hoje, a gente tem que defender a instituição pública, seja a universidade, e por isso a gente não pode estar fora dessa telinha aqui. A gente tem que estar aqui, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não aprendeu, mesmo que a gente não saiba, não tem espaço. Por outro lado, a gente ganha um público, às vezes, enorme. A gente fala para 1.000 pessoas que nunca falariam presencialmente. Então, a gente tem que fazer, sem perder esse horizonte de expectativa, que é a defesa de uma instituição que está sob ameaça, sim. Ela não está mais sob suspeita. Eu, durante muito tempo, escrevi que a escola estava sob suspeita. E hoje, acho que essa escola que nós conhecemos, que nós temos que fazer o luto, ela está sob ameaça. E a gente tem que defender essa instituição até debaixo d'água, tá? Eu me empolgo, gente, eu fico... Ixi, aí começa a estar assim, já estou só pulando na cadeira, deixa eu me acalmar aqui. Bom, eu penso que a SAF, para esse conjunto de perguntas, né, que a gente teve, passa por aquilo que eu já comecei a falar na minha exposição, mas que são as dimensões da cultura profissional, dos professores, formadores e professores, e a questão institucional também. Eu acho que, nesse sentido, a minha fala vai convergir bastante com a da professora Carmen. Eu acho que o distanciamento da academia em relação à realidade da educação, hoje, conseguiu ser muito diferente do que era há um tempo atrás. Quando eu penso assim na minha trajetória como formador de professores,
eu entrei para dar um curso em que a gente tinha 68 horas de estágio no terceiro ano e 68 horas no quarto ano. Então, eu acho que a gente teve uma transformação muito grande em termos de quantidade de carga horária, em termos de projeto, em termos de possibilidade de traçar projetos conjuntos. Penso que alguns projetos que são fundamentais, como o PIBID e residência pedagógica, são projetos que precisavam ser mais fortalecidos e completamente ampliados, e eu penso que eles deveriam, em algum momento, ser curricularizados. Ou seja, vamos colocar dinheiro mesmo, né, um dinheiro fixo na formação de professores e integrar isso com o processo escolar de forma institucional, ou seja, institucionalizar essa ferramenta. Porque quando a gente faz uma discussão sobre quais são as limitações que nós temos aí na cultura profissional dentro dos cursos de licenciatura, na nossa relação como docentes dos cursos de licenciatura, não importa se como professor de conteúdo, de teoria, de metodologia da pesquisa, de metodologia do ensino, não importa, né? A gente tem uma cultura e essa cultura é um limitador. Porque ela exerce uma força conservadora muito grande. A gente viu isso na discussão da BNCC, para a educação básica, para o ensino médio, a força conservadora que essa cultura tem. Então, acho que a gente precisa problematizar isso, mas é o tipo de coisa que a gente vai assim, trabalhar para fazer um debate, promover um debate que envolva não só quem está trabalhando com o ensino, mas que envolva todo mundo que está atuando nos cursos, mas a gente tem que ter um ceticismo muito grande em relação à capacidade de transformação da cultura. A gente não está falando em coisas que as pessoas têm, ou seja, têm essa concepção, têm essa ideia, têm essa prática. A gente está falando de coisas que as pessoas são. Elas são isso, elas foram formadas pelos seus professores. Lá dos seus professores, elas assumiram uma concepção do que é uma licenciatura, pela tal da simetria invertida, né? Elas aprenderam a ser professores, às vezes, mais olhando os seus professores do que fazendo estágio, fazendo qualquer outra coisa. Tiveram uma série de reforços, nós tivemos uma série de reforços para essas concepções, portanto, a gente não está discutindo o que as pessoas têm em termos de concepções, de bagagem, etc. A gente está discutindo o que as pessoas são. E mudar o que as pessoas são, a gente sabe a dificuldade que é, a gente sabe da dificuldade que nós mesmos, né, temos de mudar nós mesmos. Imagine você pensar na capacidade de mudar os outros. Então, eu penso assim, é fundamental esse processo de discussão para uma mudança cultural dentro dos cursos de formação de professores de história. Essa discussão tem que acontecer nos espaços de discussão da história mesmo. Então, a gente precisa, por exemplo, transbordar essa discussão sempre, né? A gente teve várias iniciativas e temos que ter diversas outras iniciativas. Transbordar essa discussão que a gente está tendo do GT de ensino, do Fórum de Graduação, para o conjunto da categoria. Então, isso é uma coisa importante. Só que é uma coisa limitada, não tem ilusões. Sabe, eu entrei para dar aula na universidade pública em 1995. Em 97 eu já estava envolvido com discussão de currículo na minha universidade. E aí participei de 4 reformulações curriculares, e as últimas 2 reformulações curriculares eu simplesmente me mantive calado. Por um sentimento assim muito grande de impotência, porque todas aquelas reformulações que a gente fez fizeram uma mudança assim muito superficial, muito cosmética. Então, mudar currículo não vai mudar grande coisa. E eu acho que isso também tem que ser um apoio para a gente pensar, porque essas diretrizes, né, de formação de professores, elas também vão esbarrar nessa cultura. E aí, nesse caso, para bem. Quer dizer, a gente brincava, né, na época do Temer, que era uma desgraça, e aí quando o Bolsonaro ganhou a eleição e estava em dezembro ali de 2017 para entrar, 2018 para entrar 2019, a gente começou a falar, fica Temer, né? Não era tão, assim, tinha como ser pior. Então eu penso assim, para bem, essa dificuldade de mudança da cultura profissional, ela acaba se sobrepondo à mudança curricular também. As mudanças curriculares, elas têm uma capacidade limitada de transformação. A gente tem que pensar, principalmente, quando a gente pensa numa transformação aí, em termos utópicos, em termos de projeção, em termos de projeto do que a gente vai fazer quando
for possível respirar de novo, a gente tem que combinar tudo isso, reforçar essa discussão da cultura do historiador, né, e tentar fazer alguma coisa para mudar, mas eu acho que isso você muda 5%, 10%. Eu acho que a gente tem que pensar muito fortemente em programas que envolvam recursos financeiros e que exijam determinadas posturas, quer dizer, residência, PIBID, financiar a curricularização da extensão, quer dizer, essas coisas eu posso fomentar atitudes a partir de estabelecer determinadas diretrizes e aí pedir projetos. Né? Dentro desses projetos aí está sendo avaliado, né, o tipo de encaminhamento que se pensa. Então, aí pensando em termos de política pública, isso pode mudar. E o que pode mudar também é uma transformação da institucionalidade. E eu acho que a gente deveria fazer um esforço, né, de ir para o Uruguai, de ir para a Argentina, pelo menos, né, que eu acho que tem bons exemplos de formação de professores, e conhecer aquelas estruturas, conversar com esses colegas e se inspirar, para que a gente tenha uma transformação dessas relações institucionais, em que, vamos dizer assim, a gente redistribua, né, as peças do tabuleiro e redistribua as cartas para cada um dos jogadores. Porque hoje as cartas que a gente tem na mão para fazer, né, um avanço são cartas muito ruins e o jogo está sendo jogado de uma forma que não nos favorece. Então, são várias dificuldades e vários passos, mas eu penso que isso começa a iluminar um caminho de resistência, de proposição, de desobediência civil, mas também de construção de outras alternativas que permitam uma transformação efetiva. Bom, eu agradeço muito as considerações dos dois. A gente já está se encaminhando para o fechamento da sessão, porque nós temos uma outra atividade utilizando essa mesma plataforma logo em seguida. As discussões que vocês conduziram aqui, elas serão muito produtivas para o fórum de graduação. Nós estamos agora no processo de elaboração de um questionário a ser enviado aos coordenadores dos programas, dos cursos de graduação, sondando o estado da discussão nesses cursos sobre os processos de formação de professores, e muitas das questões que vocês colocaram aqui certamente serão incorporadas na crítica, na elaboração desse questionário. Eu penso que esse é um momento que nós estamos atravessando, um momento muito singular, muito difícil, não apenas pelo governo, se é que a gente pode chamar assim, que nós estamos atravessando, mas pela pandemia, situação de calamidade, de tragédia mesmo que nós vivemos hoje no país. E me parece que, particularmente, as decisões desse governo têm deixado evidente a necessidade de nos articularmos politicamente para fazer valer algumas garantias. E me parece que a composição do Conselho Nacional de Educação precisa ser objeto da nossa atenção como membros de associações acadêmicas, porque me parece que não é possível que a composição do Conselho seja prerrogativa da decisão de uma única pessoa para acabar como estamos agora nesta composição. Eu transmito a vocês a saudação da professora Márcia, que está aqui logo no início, é presidente da Ampul, mas, infelizmente, ela não conseguiu fazer a sua fala inicial. Eu devo confessar para vocês a minha limitação diante dessas plataformas, mas eu vi ali alguns dos nossos colegas. Eu queria homenagear a toda a assistência nesses colegas que eu consegui reconhecer: a Marinha, a Vitória Azevedo, Marcelo Albaine, o Ideraldo Lima Costa e o professor Giovanni Cabral. Na pessoa desses colegas, eu homenageio a todos os que nos acompanharam aqui. Agradeço muitíssimo a contribuição da professora Carmen Teresa Gabriel, do professor Luiz Ri,
e tenho certeza que na próxima reunião do Fórum nós teremos muitas questões para discutir, para pautar a nossa atuação no segmento desse ano e no planejamento do próximo. Eu agradeço a todos e dou por fim agora a nossa sessão. Muito obrigado, espero que nós possamos nos encontrar remotamente, pessoalmente, muito brevemente. Tá ótimo. Obrigada, Marco, pela condução. Obrigada, Luiz, foi um prazer estar com você. Obrigada a todos que nos assistiram. E é isso, nos resta continuar, gente. Vamos embora. Né? Bora. Bora, okay, vamos juntos. É isso aí. Obrigado, um bom final de tarde a todos. Se cuidem. Isso. Fiquem em casa, se possível.